Capítulo 31. Notícias em Tel Aeraniriod. Egwene, entenda a razão, disse Siwan, levemente translúcida por causa do anel terangrial que ela usara para entrar em Tel Aeraniriod. O que você pode fazer de bom apodrecendo naquela cela? Elaida cuidará para que você nunca seja solta, não depois do que disse que fez naquele jantar. Siwan balançou a cabeça. Mãe, às vezes você tem que encarar a verdade. Você só pode consertar uma rede tantas vezes antes de precisar jogar a coisa de lado e tecer uma nova. Egwene estava sentada em um banquinho de 3 pernas do canto da sala, à parte da frente de uma sapataria. Ela escolheu o local aleatoriamente apenas por precaução, evitando um local na própria Torre Branca. Os abandonados sabiam que Egwene e as outras andavam pelo mundo dos sonhos. Com Siwan, Egwene podia ficar mais relaxada, mas ela mesma. As duas entenderam que Egwene agora era Amelin e Siwan, sua conselheira, mas ao mesmo tempo elas compartilhavam um vínculo, uma camaradagem devido à posição que ambas ocuparam. Esse vínculo, estranhamente, havia se transformado em algo parecido com a amizade. No momento, Egwene estava quase prestes a estrangular a amiga. Já falamos sobre isso, disse ela com firmeza. Não posso fugir. Cada dia que passo presa, mas não me submeto, é outro golpe no governo de Elaida. Se eu desaparecer antes do julgamento, isso prejudicará pelo que trabalhamos. O julgamento será uma farsa, mãe, disse Siwa. E se não for, o castigo será leve. Pelo que você me disse, ela não quebrou nenhum osso quando bateu em você. Ora, ela não rompeu a pele. Isso era verdade. O sangramento de Egwene foi de vidro quebrado, não das listras de Elaida. Mesmo uma censura formal do salão irá prejudicá-la, disse Egwene. Minha resistência, minha recusa em quebrar meu aprisionamento, significa alguma coisa. As próprias votantes vêm me visitar. Se eu fugisse, pareceria que havia cedido a Elaida. Ela não a declarou uma amiga das trevas? Siwan perguntou incisivamente. Egwene hesitou. Sim, Elaida havia feito isso, mas ela não tinha provas. A lei da torre era intrincada e classificar as punições e interpretações adequadas poderia ser complicado. Os 3 juramentos teriam impedido Elaida de usar o poder único como arma. Então Elaida devia ter pensado que o que ela estava fazendo não era uma violação. Ou ela tinha ido mais longe do que planejara. Ou via Egwene como uma amiga das trevas. Ela poderia defender qualquer uma das posições para se defender. A última a livraria da maior parte da culpa, mas a primeira seria muito mais fácil de provar. Ela pode conseguir que você seja condenada, disse Siwan, aparentemente pensando da mesma forma. Você estaria marcada para execução. E então? Ela não terá sucesso. Não tem nenhuma prova de que sou uma amiga das trevas. Então o salão nunca permitirá isso. E se você estiver errada? Egwene hesitou. Muito bem. Se o salão decidir que devo ser executada, vou deixar você me tirar daqui. Mas não até então, Siwan. Não até então. Siwan bufou. Você não pode. Você pode não ter uma oportunidade, mãe. Se Elaida as intimidar, ela agirá rapidamente. As punições da mulher podem ser rápidas como um vendaval, pegar você de surpresa. Se isso acontecer, Egwene disse incisivamente, minha morte seria uma vitória. Quem desistiria seria Elaida, não eu. Siwan balançou a cabeça, murmurando, teimosa como um poste de amarração. Já terminamos essa discussão, Siwan, disse Egwene severamente. Siwan suspirou, mas não disse mais nada. Ela parecia ter muita energia nervosa para se sentar e ignorou o banquinho do outro lado da sala. Em vez disso, foi para a vitrine à direita de Egwene.
A loja do sapateiro apresentava sinais de grande movimento. Um balcão robusto dividia a sala ao meio, a parede atrás repleta de dezenas de recantos do tamanho de sapatos. Às vezes, a maioria deles era recheada com sapatos de trabalho resistentes de couro ou lona, cadarços pendurados na frente ou fivelas vibrando na luz fantasmagórica de Tel Aeraniriod. No entanto, cada vez que Egwene olhava para a parede, os sapatos mudavam de lugar. Alguns desapareciam, outros apareciam. Eles não deviam ficar muito tempo em seus cubículos no mundo real, pois deixavam apenas imagens vagas para trás no mundo dos sonhos. A metade da frente da loja estava cheia de bancos para uso dos clientes. Os sapatos na parede traseira eram de diferentes designs e padrões, junto com sapatos de teste para dimensionamento. Uma pessoa entrava na loja, experimentava o tamanho dos sapatos e depois escolhia um estilo. O sapateiro, ou provavelmente seus assistentes, criaria um par para a coleta posterior. As amplas janelas de vidro na frente proclamavam que o nome do sapateiro, em letras brancas, era Naorman Machinta, e um número menor, 3, havia sido pintado ao lado do nome. Esta era a terceira geração de Machintas a administrar a loja. Nada em comum entre os habitantes da cidade. Na verdade, a parte de Egwene que ainda era influenciada por dois rios achava estranho que alguém pensasse em trocar o ofício de seu pai por outro, a menos que fosse um terceiro ou quarto filho. Agora que lidamos com o óbvio, disse Egwene, que novidades temos? Bem, disse Siuan, inclinando-se na janela e olhando para a extremamente vazia rua de Tarvalon. Um velho conhecido seu chegou recentemente ao acampamento. Mesmo? Egwene perguntou distraidamente. Quem? Gawain Trakand. Egwene tremeu. Isso era impossível. Gawain se aliou à facção de Elaida durante a rebelião. Ele não teria passado para o lado rebelde. Havia sido capturado? Mas não foi assim que Siuan se expressou. Por um momento, Egwene era uma garota trêmula, apanhada pelo poder de suas promessas sussurradas. Ela conseguiu manter sua forma presa a de Amerlin, no entanto, e forçou seus pensamentos de volta ao momento, levando-se a ser casual enquanto respondia. Gawain? Ela perguntou. Que estranho. Não teria pensado em encontrá-lo lá. Siuan sorriu. Ele foi bem tratado, disse ela. Embora você tenha pausado muito tempo, e quando você perguntou por ele, estava excessivamente desinteressada. Isso faz você fácil de ler. Que a luz a segue, disse Egwene. Outro teste. Ele realmente está aí? Eu mantenho os juramentos, obrigado, disse Siuan ofendida. Egwene era uma das poucas que sabia que, como resultado de ser... não é? Como é que fala? Pô, fugiu o nome, não é blindada, não. Amansar, não, amansada vai pra homem. Sabe? Não vou lembrar agora. E curada. Siuan havia sido liberada dos 3 juramentos. Mas, como Egwene, ela optou por não mentir de qualquer maneira. Estancada. De qualquer forma, disse Egwene, eu acho que o tempo para me testar já passou. Todo mundo que você conhece sempre estará testando você, mãe, disse Siuan. Você deve estar preparada para surpresas. A qualquer momento, alguém pode jogar uma em você, só para ver como você reage. Obrigado, disse Egwene friamente. Mas eu não preciso do lembrete. Você não precisa? Siuan disse. Parece um pouco com algo que Elaida diria. Isso é injusto. Prove, disse Siuan presunçosamente. Egwene se forçou a ficar calma. Siuan estava certa. Melhor seguir o conselho, principalmente quando era um bom conselho, do que reclamar. Você está certa, é claro, disse Egwene, alisando o vestido sobre os joelhos enquanto também suavizava a frustração de seu rosto.
Conte-me mais sobre a chegada de Gawain. Não sei muito mais, confessou Siwan. Eu realmente deveria ter mencionado isso ontem, mas nossa reunião foi interrompida. Elas estavam se encontrando com mais frequência agora, a cada noite da prisão de Egwene. Mas ontem algo despertou Siwan antes que ela terminasse de falar. Uma bolha do mal no acampamento rebelde, ela relatou, envolvendo tendas ganhando vida e tentando estrangular as pessoas. 3 morreram, uma delas a Aes Sedai. De qualquer forma, Siwan continuou, Gal não disse muito que eu pudesse ouvir. Acho que ele está aqui porque ouviu que você foi capturada. Ele chegou com uma rajada espetacular, mas agora permanece no posto de comando de Braine, visitando as Aes Sedai regularmente. Ele está pensando em alguma coisa. Continua falando com Romanda e Lelaine. Isso é preocupante. Bem, elas são o poder óbvio no acampamento, disse Siwan. Salvo quando Sherian e as outras podem arrancar alguma autoridade. As coisas não correram bem sem você. O acampamento precisa de liderança. Na verdade, nós ansiamos por isso, como um pescador faminto anseia por uma pesca. As cidades são um povo de ordem, suponho. É. Ela parou. Provavelmente estava prestes a intimidar Egwene novamente para aceitar o resgate. Ela olhou para Egwene e continuou. Bem, será bom para nós quando você voltar, mãe. Quanto mais longe, quanto mais você ficar longe, mais fortes as facções se tornam. Você quase pode ver as linhas do meio do acampamento agora. Romanda de um lado, Lelaine do outro, com uma fatia cada vez menor que não quer tomar partido. Não podemos pagar outra divisão, disse Egwene. Não entre nós. Temos que ser mais fortes que Elaida. Pelo menos nossas divisões não são como Aja, disse Siwan defensivamente. Facções e rupturas, disse Egwene levantando-se. Brigas internas e disputas. Somos melhores do que isso, Siwan. Diga ao salão que deseja me encontrar com elas. Talvez em 2 dias. Amanhã, você e eu devemos nos encontrar novamente. Siwan assentiu com hesitação. Muito bem. Egwene olhou para ela. Acha isso imprudente? Não, disse Siwan. Eu me preocupo com o quanto você está se esforçando. A Amelin precisa aprender a racionar sua força. Algumas em seu lugar falharam, não porque lhes faltou a capacidade de grandeza, mas porque estenderam essa capacidade muito pouco, correndo quando deveriam ter andado. Egwene absteve-se de apontar que a própria Siwan havia passado grande parte de seu mandato como Amelin correndo a uma velocidade vertiginosa. Mas poderia argumentar-se muito bem que Siwan se esticou demais e caiu como resultado. Quem melhor para falar sobre os perigos de tais atividades do que alguém que profundamente se queimou por elas? O conselho é apreciado, filha, disse Egwene. Mas, na verdade, não há muito com o que se preocupar. Meus dias são passados na solidão, com uma surra ocasional para temperar. Essas reuniões noturnas me ajudam a sobreviver. Ela estremeceu, desviando o olhar de Siwan, olhando pela janela para a rua suja e aberta e deserta. É difícil suportar? Siwan perguntou suavemente. A cela é estreita o suficiente para eu tocar as paredes opostas ao mesmo tempo. Egwene sairia. E também não é muito longa. Quando me deito, tenho que dobrar os joelhos para caber. Não consigo ficar de pé, pois o teto é tão baixo que me curva, e não consigo sentar sem sentir dor, pois já não me curo entre as pancadas. A palha está velha e coça. A porta é grossa e as frestas não deixam entrar muita luz. Não sabia que a torre tinha celas como esta. Ela olhou de volta para Siwan. Assim que eu for totalmente mantida como Amelin, esta sala e qualquer outra será removida, as portas arrancadas e as próprias celas preenchidas com tijolos e argamassas. Siwan assentiu. Vamos nos certificar disso. Egwene se virou novamente e notou com vergonha que ela havia deixado seu vestido mudar
para o cadinçor de uma donzela Aiel, completo com lanças e arco nas costas. Ela forçou a roupa para trás, respirando fundo. Nenhuma pessoa deveria ser mantida dessa maneira, disse ela. Nem mesmo. Siwan franziu a testa quando Egwene parou. O que é que foi isso? Egwene balançou a cabeça. Apenas me ocorreu. Deve ter sido assim para Rand. Não, pior. As histórias dizem que ele estava trancado em uma caixa menor que minha cela. Pelo menos posso passar parte das noites conversando com você. Ele não tinha ninguém. Ele não acreditava que seus espancamentos significavam alguma coisa. Pela luz que ela não teve que suportar tanto quanto ele. Sua prisão tinha durado apenas alguns dias até agora. Siwan ficou em silêncio. Independentemente disso, disse Egwene, tenho Tel a Eraniriot. Durante o dia meu corpo está cativo, mas minha alma está livre à noite. E cada dia que suporto é outra prova de que a vontade de Elaida não é a lei. Ela não pode me quebrar. Seu apoio das outras está se desgastando. Confie em mim. Siwan assentiu. Muito bem, disse ela, levantando-se. Você é a Amerlin. Claro que sou, disse Egwene distraidamente. Não, Egwene, disse Siwan. Eu quis dizer de coração. Egwene virou-se, surpresa. Mas você sempre acreditou em mim. Siwan levantou uma sobrancelha. Pelo menos, disse Egwene. Bem perto do começo. Sempre acreditei que você tinha potencial, corrigiu Siwan. Bem, você cumpriu. Pelo menos um pouco. Já chega. Por mais que essa tempestade passe, você provou uma coisa. Você mereceu o lugar que ocupa. Luz, garota. Você pode acabar sendo a melhor Amelin que este mundo conheceu deste lado do reino de Arthur Asa de Gavião. Não é desde o reinado de Arthur Asa de Gavião? Ela hesitou. E isso não é uma coisa fácil para mim admitir, veja bem. Egwene pegou os braços de Siwan, sorrindo. Ora, Siwan quase parecia com os olhos marejados de orgulho. Tudo o que fez foi me trancar em uma cela. E você fez isso como uma Amelin, Egwene, disse Siwan. Mas eu deveria voltar. Alguns de nós não podem passar os dias relaxando do jeito que você pode. Precisamos dormir de verdade, caso contrário, é provável que caiamos inconscientes em nossa água. Ela fez uma careta, soltando-se das mãos de Egwene. Você poderia apenas dizer a ele para... Agora, não quero nada disso, disse Siwan, apontando um dedo para Egwene. Ela tinha esquecido que estava apenas elogiando a estatura de Egwene como uma Amerlin. Eu dei minha palavra e serei tripas de peixe antes de quebrá-la. Egwene piscou. Eu nem sonharia em fazer isso com você, ela disse, escondendo um sorriso ao notar que a forma sombria de Siwan agora tinha uma fita vermelha brilhante em seu cabelo. Fora com você, então, sem sentido. Siwan sentiu bruscamente, depois sentou-se e fechou os olhos. Ela desapareceu lentamente de Tel a Eraniriot. Acho que era uma despedida. Egwene hesitou, observando a área onde Siwan estivera. Provavelmente era hora de voltar ao sonho normal, deixando sua mente se restaurar. Mas retornar aos seus sonhos normais seria um passo para acordar, e quando ela acordasse, encontraria apenas aquela masmorra apertada e sua escuridão abafada. Ela ansiava por ficar no mundo dos sonhos um pouco mais. Ela pensou em visitar os sonhos de Elaine para pedir uma reunião, mas não. Isso levaria muito tempo, assumindo que Elaine poderia fazer seu terangrial dos sonhos funcionar. Ela raramente conseguia hoje em dia. Ela se viu se afastando de Tarvalon, a loja do sapateiro desaparecendo ao seu redor. Ela apareceu no acampamento das rebeldes a Aes Sedai. Um lugar tolo para se visitar, talvez.
Se houvesse amigos das trevas ou abandonados no mundo dos sonhos, poderiam muito bem estar estudando este acampamento e procurando informações, assim como Egwene às vezes visitava o escritório da Amelin em Tel Aeranidod para procurar pistas sobre os planos de Elaida. Mas Egwene precisava vir aqui. Ela não questionou o porquê. Simplesmente sentiu que era verdade. As ruas do acampamento estavam enlameadas, marcadas pelos sulcos das carroças que passavam. Antes apenas um campo, a área havia sido apropriada pelas Aes Sedai e transformada em alguma coisa. Parte de um lugar de guerra, como os soldados de Brynhilde acampados em um círculo ao redor deles. Parte da cidade, embora nenhuma cidade jamais ostentasse tamanho número de Aes Sedai, noviças e aceitas. Parte monumento à fraqueza da Torre Branca. Egwene caminhou pela via principal do acampamento, onde as ervas daninhas haviam sido pisoteadas, até virar em lama. Depois a lama transformada em uma estrada. Passarelas se alinhavam e tendas cobriam a terra plana além. Não havia pessoas, apenas o ocasional vislumbre fugaz de um dorminhoco que tropeçava em Tel Aeranidod. Aqui, um breve cinza de uma mulher em um belo vestido verde. Uma excelente sonhadora, talvez, embora fosse igualmente provável que fosse uma criada imaginando-se uma rainha. Lá, uma mulher de branco. Uma mulher com um cabelo loiro pegajoso, que era velha demais para ser uma noviça. E isso não importava mais. O livro das noviças deveria ter sido aberto a todos há muito tempo. A Torre Branca estava muito fraca para recusar qualquer fonte de força. Uma mulher de branco, cabelo loiro? Talvez seja ela. Ambas as mulheres desapareceram quase tão rapidamente quanto apareceram. Poucos sonhadores permaneciam muito tempo em Tel Aeranidod. Para permanecer mais tempo, era preciso uma habilidade específica como a de Egwene, ou um terangreal como o anel que Siwan usava. Havia uma terceira via. Ser capturado em um pesadelo. Não havia nenhum destes últimos por perto, graças a Deus. Graças à luz. A Deus não. O acampamento parecia estranho por estar tão deserto. Egwene muito havia parado de se incomodar com a estranha falta de pessoas em Tel Aeranidod. Mas esse acampamento era diferente de alguma forma. Parecia um acampamento de guerra depois que todos os soldados foram massacrados no campo de batalha. Deserto, mas ainda uma bandeira para proclamar a vida daqueles que a ocuparam. Egwene sentiu como se pudesse ver a divisão da qual Siwan havia falado. Tendas amontoadas como cachos de flores brotando. Com os indivíduos removidos, ela pôde ver os padrões e os problemas que indicavam. Egwene poderia denunciar Elaida pelas divergências entre as áreas na Torre Branca, mas as próprias Aes Sedai de Egwene também estavam começando a se dividir. Bem, 3 Aes Sedai dificilmente poderiam se reunir sem que 2 delas fizessem uma aliança. Era saudável ter as mulheres planejando e se preparando. O problema era quando elas começavam a considerar outras de sua espécie como inimigas, em vez de apenas rivais. Siwan estava certa, infelizmente. Egwene não poderia gastar muito mais tempo depositando suas esperanças na reconciliação. E se a Torre Branca não derrubasse Elaida? E se, apesar do progresso de Egwene, as divergências entre as Ajas nunca fossem sanadas? O que então? Partir para a guerra? Havia outra opção, que nenhuma delas havia mencionado. A de desistir definitivamente da reconciliação. Criar uma segunda Torre Branca. Isso significaria deixar as Aes Sedai divididas, talvez para sempre. Egwene estremeceu com a perspectiva e sua pele coçou, rebelando-se contra o pensamento. Mas e se ela não tivesse outra escolha? Ela tinha que considerar as ramificações e as achou assustadoras.
Como elas poderiam encorajar a confraria ou as sábias a se unirem às Aes Sedai se as próprias Aes Sedai não estivessem unificadas? As duas torres brancas se tornariam forças opostas, confundindo os líderes dos homens enquanto as rivais Amenis tentavam usar as nações para seus próprios propósitos. Tanto aliados quanto inimigos perderiam sua admiração pelas Aes Sedai, e os reis poderiam muito bem abrir seus próprios centros para mulheres talentosas na canalização. Tá me lembrando um outro evento, tanto passado quanto presente. Egwene se preparou, andando pela estrada lamacenta, as tendas ao longo do caminho mudando, suas abas abertas, depois fechadas, depois abertas novamente no estranho caminho efêmero do mundo dos sonhos. Egwene sentiu a estola de Amerlin aparecer em seu pescoço, pesada demais, como se tecida com pesos de chumbo. Ela traria a Torre Branca das Aes Sedai para seu lado. Elaida cairia. Mas se não, então Egwene faria o que fosse necessário para preservar as pessoas e o mundo diante de Tarumon Gaidon. Ela se afastou do acampamento, as tendas, os sulcos e as ruas vazias desaparecendo. Mais uma vez, ela não tinha certeza de onde somente ela levaria. Viajar no mundo dos sonhos dessa maneira, deixando a necessidade de dirigi-la, poderia ser perigoso, mas também poderia ser muito esclarecedor. Nesse caso, ela não buscava um objeto, mas um conhecimento. O que ela precisava saber? O que ela precisava ver? Seus arredores ficaram borrados, então voltaram a ficar retos. Ela estava no meio de um pequeno acampamento. O fogo ardia em uma fogueira diante dela, uma pequena língua de fumaça ondulando em direção ao céu. Isso era estranho. O fogo geralmente era muito fugaz para refletir em Tel Aeraniriot. Não havia chamas reais, apesar da fumaça e do brilho alaranjado aquecendo as pedras lisas do rio que circundavam o poço. Ela olhou para cima, para o céu muito escuro e tempestuoso. Aquela tempestade silenciosa era outra irregularidade para o mundo dos sonhos, embora tivesse se tornado tão comum ultimamente que ela quase não notava mais. Alguma coisa poderia ser chamada de regular para este lugar? Com choque, ela notou vagões coloridos ao seu redor. Verde, vermelho, laranja e amarelo. Eles estavam lá um momento antes. Ela estava em uma grande clareira dentro de uma floresta de álamos brancos fantasmagóricos. A vegetação rasteira era densa, onde a grama selvagem e espigada projetava dedos em trechos irregulares. Uma estrada coberta de mato serpenteava por entre as árvores à sua direita. As carroças coloridas formavam um círculo ao redor do fogo. Tintas vivas coloriam as laterais dos veículos quadrados que tinham tetos e paredes, como prédios minúsculos. Bois não refletiam no mundo dos sonhos, mas pratos, xícaras e colheres apareciam, depois desapareciam de lugares ao lado da fogueira ou nos assentos das carroças. Era um acampamento do povo errante, os Tuatã. Por que este lugar? Egwene caminhou preguiçosamente ao redor do fogo, olhando para os vagões, as camadas de tintas mantidas frescas e livres de rachaduras ou manchas. Esta caravana era muito menor do que aquela que ela e Perry haviam visitado tanto tempo atrás, mas tinha a mesma sensação. Caralho, lá do livro 1. Ela quase pôde ouvir as flautas e os tambores, quase pôde imaginar aquelas tremulações da fogueira como as sombras de homens e mulheres dançando. Os Tuatã ainda dançavam com aquele céu tão cheio de escuridão, os ventos tão cheios de más notícias. Que lugar havia para eles em um mundo que se preparava para a guerra? Os Trollocs não se importavam com o caminho da folha. Este grupo de Tuatã tentou se esconder da última batalha. Egwene acomodou-se nos degraus laterais de uma carroça, virada para a fogueira próxima. Por um momento, ela deixou seu vestido mudar para um simples vestido verde de lã de 2 rios, muito parecido com o que ela usava durante seu tempo visitando o povo errante.
Ela olhou para aquelas chamas inexistentes, lembrando e ponderando. O que aconteceu com Aran? Morto. Raen e Ila. Provavelmente eles estavam seguros em algum lugar em um acampamento como este, esperando para ver o que Tarmongaidon faria com o mundo. Egwene sorriu, pensando naqueles dias em que flertou e dançou com Aran sobre a desaprovação carrancuda de Perrin. Aquele tinha sido um tempo mais simples, embora os latoeiros sempre parecessem capazes de criar um tempo mais simples para si mesmos. Sim, esse grupo ainda dançaria. Eles dançariam até o dia em que o padrão se extinguisse, quer encontrassem quer encontrasse ou não sua música, quer os Trollocs devastassem o mundo, ou o dragão renascido o destruísse. Ela se deixou perder de vista aquelas coisas que eram mais preciosas. Por que ela lutava tanto para proteger a Torre Branca? Por poder? Por orgulho? Ou porque ela sentiu que realmente era melhor para o mundo? Ela iria se drenar tanto enquanto lutava esta batalha? Ela havia escolhido, ou teria escolhido, a verde e não a azul. A diferença não era apenas que ela gostava da maneira como as verdes se levantavam e lutavam. Ela achava que as azuis eram muito focadas. A vida era mais complicada do que uma única causa. A vida era viver, sobre sonhar, rir e dançar. Gawain estava num acampamento. Ela disse que escolheu a verde por sua determinação agressiva. Era a Ágia dos Guardiões. Mas uma parte mais secreta e honesta de si mesma admitiu que Gawain também era uma motivação para a sua decisão. Entre a Ágia Verde, casar-se com o Guardião era comum. Egwene teria Gawain como seu guardião e seu marido. Ela o amava. Ela o vincularia. Esses desejos de seu coração eram menos importantes que o destino do mundo, é verdade, mas ainda eram importantes. Egwene se levantou da escada enquanto seu vestido se transformava novamente no vestido branco e prateado da Amerlin. Ela deu um passo à frente e deixou o mundo mudar. Ela estava diante da Torre Branca. Ela virou os olhos para o alto, correndo-os ao longo da delicada, mas ainda assim poderosa Torre Branca. Embora o céu borbulhasse um turbilhão negro, algo projetou uma sombra da torre e caiu diretamente sobre o Egwene. Era algum tipo de visão? A torre a diminuía e ela sentiu seu peso, como se ela mesma estivesse segurando, empurrando aquelas paredes, impedindo-as de rachar e cair. Ela ficou ali por um longo tempo, o céu fervendo, o pináculo perfeito da torre lançando sua sombra sobre Egwene. Ela olhou para o pico, tentando decidir se era hora de deixá-lo cair. Não, ela pensou novamente. Não, ainda não. Mais alguns dias. Ela fechou os olhos, depois os abriu para a escuridão. Seu corpo de repente explodiu de dor. Seu traseiro doía por causa da correria. Seus braços e pernas tinham câimbras por ter sido forçado a ficar deitado enrolado no pequeno quarto. Cheirava a palha velha e mofo. E ela sabia que, se seu nariz não estivesse acostumado, ela também teria sentido o fedor de seu próprio corpo sujo. Ela abafou um gemido. Havia mulheres do lado de fora, guardando-a e mantendo o seu escudo. Ela não os deixava ouvir sua reclamação de oferta, nem mesmo na forma de um gemido. Se sentou, usando o mesmo vestido de iniciante que usara no jantar de Elaida. As mangas do vestido estavam duras com o sangue seco e isso rachou quando ela se moveu, raspando contra sua pele. Estava ressecada. Nunca lhes davam água suficiente. Mas ela não reclamou. Sem gritos, sem choro, sem implorar. Ela se forçou a se sentar, apesar da dor, sorrindo para si mesma com a sensação. Ela cruzou as pernas, depois recostou e, um por um, alongou os músculos dos braços. Então ela se levantou e se curvou, esticando as costas e os ombros.
Finalmente, ela se deitou de costas e esticou as pernas no ar, encolhendo-se enquanto eles reclamavam. Ela precisava permanecer flexível. A dor não era nada. Nada se comparava ao perigo que a Torre Branca corria. Ela voltou a se sentar de pernas cruzadas e respirou fundo, repetindo para si mesma que queria ficar trancada naquele quarto. Ela poderia escapar se quisesse, mas ficou. E ao ficar, ela prejudicava Elaida. Ao permanecer, ela provou que algumas não se curvariam, aceitariam discretamente a queda da Torre Branca. Esta prisão significava algo. As palavras, repetidas em sua cabeça, ajudaram a afastar o pânico de considerar mais um dia dentro desta cela. O que ela teria feito sem os sonhos noturnos para mantê-la sã? Mais uma vez ela pensou no pobre Randy, trancado. Ele e ela compartilhavam algo agora. Um parentesco além de uma infância comum em Dois Rios. Ambos sofreram com os castigos de Elaida. E ela não quebrou nenhum deles. Não havia nada a fazer senão esperar. Por volta do meio-dia, elas abriram as portas e a arrastavam para fora para ser espancada. Não seria Silviana quem puniria. Dar as surras era visto como uma recompensa, uma compensação para as Irmãs Vermelhas por terem que passar o dia sentada nas masmorras vigiando-a. Após o espancamento, Egwene voltava para a cela e recebia uma tigela de mingau sem gosto. Dia após dia era a mesma coisa. Mas ela não cederia, especialmente enquanto pudesse passar as noites em Tel Aeranidiod. Na verdade, em muitos aspectos, aqueles eram seus dias, livres e ativos, enquanto essas eram as suas noites, na escuridão inativa. Ela disse isso a si mesma. A manhã passou lentamente. Por fim, as chaves de ferro ressoaram quando uma girou na fechadura antiga. A porta se abriu e um par de esbeltas irmãs vermelhas apareceu do lado de fora. Apenas silhuetas. A luz tão estranha para Egwene que ela não conseguia distinguir suas feições. As vermelhas a agarraram rudemente pelos braços, mas ela não resistiu. Elas a puxaram para fora e a jogaram no chão. Ela ouviu a correia quando alguém bateu contra sua mão em antecipação, e Egwene se preparou para os golpes. Elas iriam ouvi-la rir, assim como todos os dias antes. Espere, disse uma voz. Os braços que seguravam Egwene ficaram rígidos. Egwene franziu a testa, a bochecha pressionada contra o chão frio de ladrilhos. Aquela voz tinha sido de Caterine. Lentamente, as irmãs que seguravam Egwene afrouxaram um aperto, colocando-a de pé. Ela piscou contra a luz forte das lâmpadas para encontrar Caterine parada no corredor, a uma curta distância, com os braços cruzados. Ela será libertada, disse a vermelha, soando extremamente presunçosa. O quê? Perguntou uma das captoras de Egwene. Conforme seus olhos se ajustavam, Egwene pôde ver que era a ex-guia Barazine. Amelin percebeu que está punindo a pessoa errada, disse Caterine. O fracasso não está totalmente na cabeça desse inseto novato, mas naquela que iria treiná-la. Egwene olhou para Caterine. E então algo se encaixou. Silviana, disse ela. Realmente, disse Caterine. Se as noviças estão fora de controle, então a culpa não deveria recair sobre aquela que deveria treiná-las? Então Elaida percebeu que não poderia provar que Egwene era uma amiga das trevas. Desviar a atenção para Silviana era uma jogada inteligente. Se Elaida fosse punida por usar o poder para vencer Egwene, mas Silviana fosse muito mais punida por deixar Egwene sair do controle, isso salvaria a cara da Amelin. Acho que a Amelin fez uma escolha sábia, disse Caterine. Egwene, você será
instruída de agora em diante apenas pela mestra das noviças. Mas Silviana é aquela que você disse que falhou, disse Egwene confusa. Silviana não, disse Caterine. Sua presunção parecia crescer ainda mais. A nova mestra das noviças. Egwene trocou olhares com a mulher. Ah, ela disse. E você acredita que terá sucesso onde Silviana falhou? Você verá. Caterine se virou e seguiu pelo corredor de ladrilhos. Leve-a para os meus aposentos. Ah, leve-a para os seus aposentos. Egwene balançou a cabeça. Elladd era mais competente do que Egwene presumira. Ela viu que a prisão não estava funcionando e encontrou um bode expiatório para punir. Mas Silviana, afastada do cargo de mestra de noviças? Isso seria um golpe no moral da própria torre, pois muitas irmãs consideravam Silviana uma mestra de noviças exemplar. As vermelhas, relutantemente, começaram a conduzir Egwene em direção aos aposentos das noviças, agora em sua nova localização no 22º nível. Elas pareciam aborrecidas por terem perdido a oportunidade de espancá-la. Ela as ignorou. Depois de passar tanto tempo trancada, era maravilhoso simplesmente poder andar. Não era liberdade, não com um par de guardas, mas certamente parecia. Claro, ela não tinha certeza de quantos dias mais naquele buraco úmido de cela ela seria capaz de suportar. Mas ela venceu. A percepção estava apenas começando a surgir nela. Ela ganhou. Ela resistiu ao pior castigo que Elaida poderia planejar e saiu vitoriosa. A Amelie seria punida pelo salão e Egwene ficaria livre. Cada corredor familiar parecia brilhar com uma luz de parabéns, e cada passo que ela dava parecia a marcha vitoriosa de 1000 homens no campo de batalha. Ela havia vencido. A guerra não acabou, mas esta batalha foi vencida por Egwene. Elas subiram algumas escadas e entraram nas seções mais populosas da torre. Logo ela viu passar um grupo de noviças. Elas sussurraram uma para a outra quando viram Egwene, então se dispersaram. Em minutos, a pequena procissão de Egwene de Três começou a passar mais e mais pessoas nos corredores. Irmãs de todas as áreas, parecendo ocupadas, mas seus passos diminuíram enquanto observavam Egwene passar. As seitas em seus vestidos com faixas eram muito menos dissimuladas. Elas paravam nos cruzamentos, boquiabertas, enquanto Egwene passava. Em todos os seus olhos havia surpresa. Por que ela estava livre? Elas pareciam tensas. Aconteceu alguma coisa que Egwene não sabia? Ah, Egwene, disse uma voz quando passaram por um corredor. Excelente, você já está livre. Gostaria de falar com você. Egwene virou-se em choque ao ver Saerin, a irmã marrom. A cicatriz na bochecha da mulher sempre a fazia parecer muito mais assustadora do que a maioria das outras Aes Sedai. Um ar realçado pelas mechas brancas de cabelo, indicando sua idade avançada. Poucos membros da Marrom poderiam ser descritas como intimidadoras, mas Saerin certamente era uma desse seleto grupo. Estamos levando-a para o seu quarto, disse Barazini. Bem, falarei com ela, disse Saerin calmamente. Ela não deve ir. Você me nega, Vermelha? Uma branca? Saerin perguntou. Barazini corou. A Amelie não vai gostar de saber disso. Então corra e conte a ela, disse Saerin. Peraí, Saerin é marrom ou é branca? Agora ficou confuso. Não lembro mais. Então corra e conte a ela, disse Saerin, enquanto discuto alguns itens importantes para a jovem Alver. Ela olhou para as vermelhas. Dê-nos algum espaço, por favor. As duas vermelhas não conseguiram encará-la, então recuaram. Egwene observou com curiosidade. Parecia que a autoridade da Amerlin, na verdade de toda a sua Aja,
estava um tanto ofuscada. Sairin virou-se para Egwene e fez um gesto, e as duas começaram a caminhar juntas pelo corredor, as irmãs vermelhas seguindo atrás. Você corre o risco de ser vigiada falando assim comigo, disse Egwene. Sairin fungou. Sair de um quarto é correr um risco hoje em dia. Estou ficando muito frustrada com os acontecimentos para me preocupar mais com sutilezas. Ela fez uma pausa e olhou para Egwene. Além disso, ser vista em sua companhia pode valer esse risco hoje em dia. Eu queria determinar uma coisa. O quê? Perguntou Egwene, curiosa. Bem, eu realmente queria ver se elas poderiam ser pressionadas. A maioria das membros da Vermelha não está aceitando bem sua libertação. Elas veem isso como uma grande falha da parte de Elaida. Ela deveria ter me matado, disse Egwene com um aceno de cabeça. Dias atrás. Isso teria sido visto como um fracasso. Tão fracassada quanto ser forçada a remover Silviana? Perguntou Egwene. De decidir de repente que sua mestra das noviças é a culpada uma semana depois do fato? Foi isso que elas te disseram? Saidin perguntou, sorrindo enquanto caminhavam com os olhos à frente. Que Elaida, de repente, tomou essa decisão sozinha? Egwene ergueu uma sobrancelha. Silviana exigiu ser ouvida por todo o salão enquanto estava sentada, explicou Sairi. Ela se apresentou diante de muitas de nós, diante da própria Elaida, e insistiu que seu tratamento era ilegal, o que provavelmente era. Mesmo que você não seja uma Aes Sedai, você não deveria ter sido colocado em condições tão terríveis. Sarin olhou para Egwene. Silviana exigiu sua libertação. Ela parecia respeitá-la muito, devo dizer. Ela falou com orgulho em sua voz de como você recebeu seus castigos, como se fosse uma aluna que aprendeu bem a lição. Ela denunciou Elaida, pedindo que ela fosse removida como Amerlin. Foi bastante extraordinário. Pela luz, Egwene suspirou. O que Elaida fez com ela? Ordenou que ela usasse o vestido de noviça, disse Saerin. Quase causou um alvoroço no próprio salão. Saerin fez uma pausa. Silviana recusou, é claro. Elaida declarou que ela deveria ser silenciada, estancada e executada. O salão não sabe o que fazer. Egwene sentiu uma pontada de pânico. Luz. Ela não deve ser punida. Precisamos evitar isso. Evitar? Saidin perguntou. Criança. A Aja Vermelha está desmoronando. Suas membros estão se voltando umas contra as outras, lobos atacando seu próprio bando. Se Elaida for autorizada a continuar matando uma de sua própria Aja, qualquer apoio que ela tiver dentro das fileiras irá evaporar. Por quê? Eu não ficaria surpresa quando a poeira baixar ao ver que a Aja se enfraqueceu a ponto de você simplesmente dispersá-la e acabar com elas. Não quero dispensá-las, disse Egwene. Sairin, esse é um dos problemas com a maneira de pensar de Elaida em primeiro lugar. A Torre Branca precisa de todas as Ajas, até mesmo a vermelha, para enfrentar o que está por vir. Certamente não podemos perder uma mulher como Silviana apenas para fazer uma observação. Reúna todo o apoio que puder. Temos que agir rapidamente para impedir essa farsa. Sairin piscou. Você realmente acha que está no controle aqui, criança? Egwene encontrou seus olhos. Você quer estar? Eu? Não. Bem, então pare de ficar no meu caminho e comece a trabalhar. Elaida tem que ser deposta, mas não podemos deixar a torre inteira desabar ao nosso redor enquanto isso acontece. Vá para o salão e veja o que pode fazer para impedir isso. Egwene olhou para trás para as suas duas atendentes vermelhas. Vocês ouviram muito sobre o que foi dito aqui? Elas se entreolharam. Claro que elas estavam ouvindo. Vocês vão querer descobrir por si mesmos o que aconteceu, disse Egwene. Por que vocês não vão? As duas olharam para ela com aborrecimento.
O escudo, disse Barazini. Fomos instruídos a sempre ter pelo menos duas para mantê-lo. Tá, pelo. Egwene respirou fundo. Se eu jurar não abraçar o poder até que esteja devidamente sob a custódia de outra irmã vermelha, isso será suficiente para vocês? As duas a olharam com desconfiança. Suspeitava disso, disse Egwene. Ela se virou para um grupo de aprendizes que estavam paradas em um corredor lateral, fingindo esfregar os ladrilhos da parede lateral enquanto olhavam boquiabertas para Egwene. Você, disse Egwene apontando para uma delas. Marcial, não é? Sim, mãe, a menina guinchou. Vai, traga-nos um copo de chá de raiz forte. Catherine deve ter um pouco no escritório da mestra das noviças. Não é longe. Diga a ela que Barazini pediu para usar em mim. Traga-os para os meus aposentos. A noviça correu para fazer o que foi pedido. Vou me dosar com isso, então pelo menos uma de vocês pode ir, disse Egwene. Sua já está colapsando. Elas vão precisar de todas as mentes claras que conseguirem. Talvez você possa convencer suas irmãs de que não é sensato deixar Elaida executar Silviana. As duas vermelhas se entreolharam incertas. Então a magrela, cujo nome Egwene não sabia, xingou baixinho e saiu correndo com um farfalhar de saias. Barazini a chamou, mas a mulher não retornou. Barazini olhou para Egwene, murmurou algo baixinho, mas permaneceu no lugar. Estamos esperando aquele chá, disse ela, olhando Egwene nos olhos. Continue indo para os seus aposentos. Tudo bem, disse Egwene. Mas cada minuto que você atrasa pode custar caro. Elas subiram as escadas para os aposentos das novas aprendizes, que ficavam espremidas ao lado do restante da seção marrom da torre. Elas pararam na porta de Egwene para esperar pela raiz forte. Enquanto elas estavam lá, as noviças começaram a se aglomerar ao redor. Nos corredores distantes, as irmãs e seus guardiões corriam pelos corredores com um senso de urgência. Esperançosamente, o salão seria capaz de fazer algo para conter Elaida. Se ela realmente foi tão longe a ponto de executar. Se ela realmente fosse tão longe a ponto de executar irmãs por simplesmente discordar dela. A noviça, de olhos arregalados, finalmente voltou com uma xícara e um pequeno pacote de ervas. Barazini inspecionou o pacote e aparentemente determinou que era satisfatório, pois ela o despejou no copo e o ofereceu a Egwene com expectativa. Com um suspiro, Egwene pegou e bebeu todo o copo de água morna. Era uma dose suficiente para que ela não fosse capaz de canalizar uma gota, mas com sorte não seria forte o suficiente para deixá-la inconsciente. Barazini se virou e saiu correndo, deixando Egwene sozinha no corredor. Não apenas sozinha, mas sozinha e capaz de fazer exatamente o que desejava. Ela não tinha muitas dessas oportunidades. Bem, ela teria que ver o que poderia fazer com isso. Mas primeiro ela precisaria tirar aquele vestido imundo e manchado de sangue e se lavar também. Ela abriu a porta de seus aposentos e encontrou alguém sentado lá dentro. Olá, Egwene, disse Verin, tomando um gole de uma xícara fumegante de chá. Nossa, eu estava começando a me perguntar se eu teria que invadir aquela sua cela para falar com você. Egwene se livrou do choque. Verin? Quando a mulher voltou para a Torre Branca? Há quanto tempo Egwene não havia? Não há tempo agora, Verin, disse ela, abrindo rapidamente o pequeno armário que continha seu vestido extra. Eu tenho trabalho para fazer. Hum. Sim, disse Verin, tomando um gole calmo de seu chá. Suspeito que sim. A propósito, esse vestido que você está usando é verde. Egwene franziu a testa com uma frase absurda, olhando para o vestido. Claro que não era verde. O que Verin estava dizendo? Se a mulher tivesse se tornado. Ela congelou, olhando para Verin. E isso tinha sido uma mentira. Verin podia dizer mentiras. Sim. Pensei que poderia chamar sua atenção, disse Verin, sorrindo.
Você deveria se sentar. Temos muito a discutir e pouco tempo para fazê-lo.